Olá pessoal, o evangelho de hoje é Lucas 12, 49 a 59. Esse evangelho é dividido em duas partes. Na primeira parte, Jesus vira para os discípulos e diz: Eu vim trazer fogo à terra, como eu gostaria que já estivesse ardendo. E depois diz: Eu tenho que receber um batismo. E como eu me angustio, me impaciento que ele não se realize ainda, como eu gostaria que ele já estivesse realizado. E depois se volta e diz: Vocês pensam que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer a divisão. Quando em uma casa tiver 5 pessoas, 3 serão contra 2, 2 contra 3, pai contra filho, mãe contra filha, sogra contra nora. E ali, Jesus então termina essa primeira parte desse evangelho falando de uma maneira muito dura para os discípulos. E cada um de nós poderia se perguntar, afinal, o que significa trazer fogo para a terra? Que batismo é esse que Jesus quer receber? E por que ele vem trazer a divisão ao invés da paz, que é justamente o que a gente espera que ele nos traga? E aí é preciso que a gente distinga as coisas, né? Afinal, trazer fogo à terra pode ter muitos significados. Nesse contexto, parece que Jesus quer falar de um amor entranhado, uma espécie de paixão, uma vontade que ele tem de ver a sua missão realizada. Tanto que depois ele vai falar do batismo, que é, no fundo, a sua cruz, não é? A sua missão cumprida. Essa vontade de que a demonstração daquilo que ele veio fazer se cumpra definitivamente na cruz, quando finalmente ele não mais terá algo a fazer. Afinal, ele terá dado tudo. Entregado a sua vida, será dizer: então não tenho mais nada para mostrar a vocês de tudo aquilo que o Pai me pediu a fazer. Mostrar o quanto o seu amor não tem limite. Então, se a cruz de Jesus é esse limite que ele mostra do amor, quer dizer, um amor sem limites, né? Faz com que então a gente entenda que esse fogo que ele se refere é também um fogo de amor, o amor que ele gostaria que já estivesse, digamos, implantado no mundo. Como eu gostaria que estivesse ardendo, né? Como eu gostaria que todas as pessoas pudessem se amar de verdade. E é ali então que a gente vê o contraponto com o que ele vai dizer em seguida. Porque esse amor de Jesus é um amor adocicado, que tenta levar tudo de alguma maneira, sem prestar atenção à realidade. E a realidade que ele mostra é que essa paz doméstica, né? Essa paz que faz a gente querer que as coisas se acomodem e que a gente nunca resolva os conflitos. É claro que a gente precisa, na família, buscar a paz, né? Pelo perdão, pelo amor mútuo. Mas quando ele fala de uma paz doméstica que ele não veio trazer, ele está falando desse acomodamento que a gente costuma querer para que as coisas não se resolvam, né? Os conflitos. É então ali que a segunda parte desse evangelho se torna mais clara. Porque Jesus vai dizer em seguida: vocês veem o tempo mudar e descobrem que é o vento do norte, do sul, é tempo de colheita, é o tempo de plantar, mas vocês são hipócritas, porque são capazes de reconhecer as variações da natureza, mas não são capazes de julgar a própria vida, a própria realidade. E ele diz: julgai vós mesmos o que é justo. E pedindo para que cada um julgue o que é justo, portanto, nos dá um critério. Então, é esse critério de discernimento que pode, muitas vezes, ao invés de causar esse acomodamento, causar uma divisão. Porque ele nos pede a ter um sentimento crítico. Quer dizer, julgar significa fazer uma divisão dentro de nós. Julgar entre o que é certo e o que não é certo, o que é justo e o que não é justo. E ele depois ainda continua dizendo, né? Se você descobre que tem algo a resolver com o seu rival, antes que ele vá ao juiz, resolve com ele o problema. E ali ele então nos mostra que aquele a quem a gente vai, esse juiz, na verdade é o momento da nossa morte, não é Deus que vai depois nos colher na vida e vai descobrir o que foi que realmente fizemos. É lógico que quando a gente olha para o nosso mundo, nós precisamos cada vez mais um olhar crítico sobre isso. Pensemos o quanto os meios de comunicação, o quanto as circunstâncias da vida em que a gente leva hoje, nós somos muito iludidos em relação ao que é justo e o que não é justo. Muitas vezes somos convencidos de que é necessário procurar a própria felicidade, porque afinal, cada um se não fizer isso, e aí a gente vai aos poucos fechando no individualismo, vai se esquecendo uns dos outros, vai acreditando que realmente o justo é que cada um procure o seu e depois cada um vai se achar de alguma maneira. E a gente vai esquecendo que se achar de alguma maneira não vai acontecer automaticamente se cada um não se preocupar com o seu próximo, com o que está ao seu lado. Mas isso vale em todos os momentos, não é somente naquela hora que eu tenho que dividir a comida, quem sabe, com aquele companheiro de escola, do trabalho que se esqueceu da marmita naquele dia. Isso aí é banal, isso é, na verdade, instantâneo, instintivo da nossa humanidade. Mais difícil é ter o senso crítico sobre o que é justo e o que não é justo.
ao ponto de ser capaz de abrir mão ou renunciar a algum direito pessoal adquirido para poder permitir que o outro, independente do que as leis me dizem que seja justo ou não, seja capaz na sua humanidade de viver. Então significa que é uma justiça que brota da minha relação com Deus, brota do Evangelho, brota do meu sentimento de uma humanidade que dentro de mim é tão forte que eu a amo como Jesus a amou, de maneira que este amor que ele gostaria que já estivesse espalhado, também já tivesse me atingido, estivesse acendido dentro de mim. Isto é, essa justiça que nós somos convidados implica dentro de nós um senso crítico maior a respeito do mundo que a gente vive. E a gente teria que ver isso em todas as relações sociais em que a gente se encontra. O status quo, como a gente diz, não é? Qual é a situação sua hoje para que você possa julgar o mundo? Tenho certeza que realidades muito diferentes encontramos no mundo. Tem aquelas das diferenças sociais, onde muitas vezes é preciso aumentar os direitos de quem é muito pobre e pequeno e que não teve muitas oportunidades, para que ele tenha mais direitos do que eu, que quem sabe tive mais oportunidades na vida. Por que ele precisa ter mais direitos? Porque afinal ele precisa mais. Então a questão da justiça não tem a ver com a lei, tem a ver com a necessidade do homem, da humanidade, da pessoa que está na minha frente, da realidade pela qual Jesus deu a vida e pela qual ele gostaria que o seu amor já estivesse aceso no mundo inteiro. Que Deus nos abençoe.